E pior que tudo, quer mentir, quer enganar, quer trair problema dele, mas faz isso às custas do povo brasileiro. Vamos lá, o governo Lula, apesar do que ele disse na campanha, né, é o governo, definitivamente, o governo do sigilo. O Lula já partiu decretando sigilo nos gastos da festa de posse, lá em 1º de janeiro de 2023. Tem sigilo de todo tipo. E agora o TCU, o Tribunal de Contas da União, que deveria se manifestar também sobre esse evento aí de 1º de maio em Itaquera, o TCU, julgando um pedido de auditoria sobre o uso de jatinhos da FAB, deu parecer favorável, mas com a seguinte ressalva: informações de viagens feitas por altas autoridades podem ser classificadas como sigilosas. Então, Gerson, a gente vai continuar não sabendo, a turma toda que está usando à torto e à direito esses jatinhos da FAB, com os pagadores de impostos bancando, né? Quem está aí viajando para ir para domicílio eleitoral, para ir para a sua cidade e não para compromissos republicanos. O TCE acha que é necessário, que é estratégico, que é mais seguro que seja assim. Essa desculpa da segurança, ela poderia até colar em relação ao público civil, né, à população, para alguns casos, talvez ligados ali ao presidente da República, que quando se desloca você tem que ter mais de um itinerário, você tem que ter uma redundância de aeronaves, de ambulâncias, de locais com bancos de sangue, tem toda uma preocupação que é feita por o chefe de Estado. Mas quando isso começa a se espraiar por todo o Ministério, o que nós percebemos, e eu posso confessar para vocês, que essa foi uma das grandes diferenças do governo Bolsonaro. Nós temos em Brasília, a Bia Kicis deve saber, na base aérea ali do aeroporto de Brasília, na base aérea existe um esquadrão da Força Aérea que estaciona ali aeronaves que são aeronaves, em última análise, são as mesmas aeronaves que se utilizam na aviação comercial para jatos executivos. Então, nós desviamos parte da nossa Força Aérea hoje para se transformar num transporte VIP, de pessoas muito importantes, né? Very important people. Então, esse grupo de transporte da Força Aérea, quando o Bolsonaro assume, logo nos primeiros meses, os meus amigos de Brasília falavam o seguinte: Gerson, é impressionante. O final de semana agora, o pátio em Brasília está cheio de aeronaves. E antigamente, quando a gente tinha o governo Dilma, e até mesmo no governo Temer, mas sobretudo no governo Dilma e Lula, os finais de semana o pátio fica vazio. Por quê? Porque todas as aeronaves são utilizadas para transportarem esses ministros, e eles fazem agendas para burlar o que diz o Tribunal de Contas, colocando ali alguma atividade na sexta-feira na sua cidade, como se fosse cumprir uma agenda do Ministério, e aí depois ele só retorna na segunda-feira. O problema é que o piloto, às vezes, ele tem que deixar o ministro ali naquela cidade, retornar para uma outra cidade para muitas vezes ter abastecimento, cumprir uma outra missão e voltar para pegar o ministro, e a Força Aérea praticamente se transforma numa companhia de, vamos dizer assim, de apoio a essas autoridades que não querem se submeter ao povo. Porque, em última análise, por que esses ministros não viajam na aviação comercial? Como acontecia no governo Bolsonaro, que você encontrava todos os seus ministros na aviação comercial. Não só ministros, você encontrava até mesmo pessoas do Congresso Nacional que se acostumaram a pegar carona com o presidente do Senado, o presidente da Câmara. Tudo isso foi moralizado naquele período e agora desmoralizado de novo. Então, não é só a questão financeira, sabe, Lacombe? O que me parece que passa para a população é a sensação de que há um descaso até mesmo com a opinião pública, porque essas pessoas, não querendo se submeter ao escrutínio, à crítica, a serem hostilizados muitas vezes nas ruas, eles preferem se encastelar nesses voos privados que, na verdade, a Força Aérea é obrigada a fornecer. O Tribunal de Contas da União, na minha avaliação, ele foi além, ele quis realmente atender essa solicitação do governo federal,
mas não deveria fazer isso para todas essas autoridades como ele está fazendo agora. Entende-se ali para o chefe de Estado, mas do jeito que está acontecendo é uma imoralidade. Deputado, e o Lula era aquele que dizia que Bolsonaro decretava sigilo sobre tudo, né? E que ele, Lula, ia acabar com essa história. É que não dá para anunciar aqui a lista toda de sigilos que ele já impôs, dos mais variados. Mas assim, é mais uma mentira dita pelo Lula na campanha eleitoral. Quem participa desse programa agora. E quem nos... Agora entrou. Okay. Não, era na mesa. Eu sei que aqui, quem participa desse programa e a grande parte das pessoas que estão nos assistindo não se espantam, porque a gente sabe que o Lula mente desde sempre, né? Esse é o ofício dele, é mentir, desviar dinheiro, mentir, a gente sabe disso. Tá aí o Nicolas assistindo aí, que chamou o Lula de ladrão e está respondendo a processo judicial, tá? Como se também não existisse o artigo 53 da Constituição, que nos dá imunidade parlamentar. Mas, assim, vamos lembrar que, além dessa questão toda financeira, vamos lembrar que o Lula é aquele cara que usava o jatinho da presidência para transportar sua amante, Rose, quando ainda era casado com a dona Marisa. Vocês se lembram disso? Era um escândalo. Então, além de tudo, o avião, né, presidencial era usado para encontros amorosos e para levar a Rose, que era uma servidora, né, amante do Lula, para viajar e pelo mundo afora, né, sem a dona Marisa saber. O nome dela não constava da lista de passageiros. Então, tudo isso depois veio à tona. Esse é o Lula. Então, mente, trai, engana, não sai nada de bom daquele ali, minha gente, nada de bom. E pior que tudo, quer mentir, quer enganar, quer trair, problema dele, mas faz isso às custas do povo brasileiro, né? Não só do dinheiro, como da nossa liberdade, né? Da liberdade econômica da população, né? Do desenvolvimento do nosso país. Então, realmente, é uma lástima e é uma pena que o TCU realmente tenha atendido aí a esse pedido, a essa justificativa apresentada pelo governo. Vocês não podem perder o Bradock Show de segunda a sexta-feira, de 8 da noite, horário de Brasília, até às 9h30, com Rodrigo Constantino, Fabiana Barroso e sempre comentaristas convidados muito especiais. A gente aguarda vocês sempre aqui no nosso canal.